Fala pessoal, beleza? Vamos começar mais um podcast. Esse é o de número 78. É esse? Ixi, acertei. Eu sou o Alexandre, vou conduzir essa conversa aqui, aproveitando sempre no comecinho aqueles pedidos chatos pra caramba, mas que tem que fazer parte enquanto nem todo mundo estiver seguindo a gente lá nas redes sociais. Então, Instagram, Orkut, MSN, LinkedIn, lá na Gazeta do Povo, onde você achar, próximo bloco, clica lá, que certeza que vai ter um conteúdo bacana que a gente vai entregar pra você. Então, como eu falei, eu sou o Alexandre e hoje eu tô aqui com o Rodolfo, que a gente vai descobrir alguns segredos, né? A gente nem conversou tanto antes pra gente não dar muito spoiler aqui, mas agradeço você ter aceitado tá sentando aqui com a gente pra falar um pouco da tua história e tal, a tua trajetória dentro desse mercado. Então é um prazer te receber aqui. O prazer é meu. É muito bacana estar aqui no próximo bloco com o Alexandre. Eu acho que a gente vai ter uma conversa no mínimo engraçada sobre alguns fatos da arquitetura que o arquiteto sempre tem causa para contar, né? Sempre tem. Você sempre quis ser arquiteto? Essa é a pergunta que eu faço para todo mundo e eu sempre me surpreendo com a resposta. Olha, parece clichê, mas sim, eu acho que eu decidi que eu queria ser arquiteto com 5, 6 anos de idade. Era uma coisa... Eu nunca quis ser bombeiro, astronauta. Nunca quis ser bombeiro? Nunca. A primeira profissão que eu quis... Era, o que você quer? Ser arquiteto. Porque na minha cabeça, arquiteto construía casa. Sabe aquela coisa de criança? Arquiteto, casa, tá ligado? E a gente morava numa casa que tinha uma frente de asfalto, assim. Eu gostava de desenhar com giz no asfalto. E desenhar casa. E era uma coisa muito de pequeno. E depois você vai vendo o porquê disso. A minha mãe tinha 2 amigos que são arquitetos. Os melhores amigos dela. Então ela sempre estava nesse meio, né? E eu fui descobrindo o que era arquiteto. Obviamente, com 5 anos, 6 anos, quando você fala que é ser arquiteto, você não sabe o que é ser arquiteto. Acho que a gente não sabe nem o que é ser arquiteto depois de terminar a faculdade. Essa é a pior parte, né? A gente vai descobrir na marra. A gente ri, mas é triste. A faculdade é o mundo da poliana, de sonhos. É que o projeto pro cliente... Nossa, resgatou essa, hein? O projeto pro cliente que tem um saco sem fundo e quer exatamente aquilo que você quer, e nem sempre assim, né? Mas que bom, é que o que me surpreende sempre de você querer ser arquiteto e tal, porque passa muito na nossa cabeça, às vezes, ser astronauta, ser bombeiro, ou ser uma profissão que não... Meio super-herói, assim, exato, né? O salvador da pátria. Eu quero ser super-herói, literalmente, eu quero ser o Hulk. Não, é uma coisa muito engraçada. Eu sou o caçula de 4 filhos. E desde pequeno, meus pais... Eu acho que ser o filho mais novo, você tem essa liberdade. O primeiro filho, o pai e a mãe sempre querem escolher. O segundo, ainda assim. Eu tenho uma irmã gêmea. E os meus pais sempre deram liberdade pra mim e pra minha irmã. Falaram, olha, vocês podem ser o que vocês quiserem. E pros outros irmãos? Foi meio que... mais ou menos. Moldado, assim? Os dois chegaram a trabalhar com meu pai uma época. Um deles, inclusive, trabalha com meu pai. Então, acho que não tiveram toda essa liberdade. Filho caçula tem mais liberdade, ainda mais de 4. Que bom, né? E a tua irmã seguiu a mesma vertente ou não? A minha irmã seguiu uma vertente artística. Ela tem uma empresa de ilustração. Ela faz ilustrações aquareláveis. Então, acho que esse veio artístico chegou em mim, na minha irmã, pra ficar, assim. Ela é psicóloga, mas atualmente ela tá trabalhando mais com ilustração. Porque a gente fala quando tem, sei lá, você tem 3 irmãos, né? Isso. O veio artístico sempre vem interligado com a arquitetura e tal. Aí um vai puxando o outro e é meio que batata, não tem como fugir. A gente desenhava junto pequenininho. Era uma coisa assim... eu desenhava a casa, ela desenhava a pessoa. Se você for me pedir pra eu desenhar uma pessoa, eu vou desenhar com o pé quadrado. É o bonequinho palitinho. O bonequinho palitinho. E é tipo... É o oposto total, assim. Isso é muito engraçado. Mas é muito bacana, porque hoje em dia eu consigo... Por exemplo, as ilustrações da minha irmã eu consigo colocar em quartos de bebê, sabe? Então a gente tem feito um trabalho que tá sendo bacana. Um complementa o outro, então. Exatamente. Da mesma forma. E nunca, na hora que você foi entrar na faculdade, não deu aquela vontadinha de, não, e esse curso aqui, será que não vale? Esse outro aqui, será que não vale? Olha, pra ser bem sincero, eu tive um pequeno, devaneio na minha vida. Eu fiz vestibular com 16 anos. Eu sou do final do ano, então eu fiz vestibular e ainda tinha 16 anos. E nessa época eu pensei, será que eu não faço engenharia civil? Não é mais garantido?
O que eu ia fazer com engenharia civil? Eu tenho pavor de física. Tipo, muito cálculo. Mas, já que, pra ser muito sincero, isso veio daquela coisa de você ter 16 anos e estar preocupado com a sexualidade. Naquela época, meus pais ainda não sabiam que eu era gay. Então, como que eu ia... Puta, eu quero ser arquiteto. É uma profissão que tem muito mais mulher. Né? E eu fiquei com essa noia na cabeça. Vou fazer engenharia civil. Pra quê? Pra enganar quem? Ia ser infeliz, eu ia ser muito infeliz. E foi um devaneio, assim. Eu nem cheguei a prestar vestibular pra engenharia civil, mas era sempre ligado a esse lado, né? Em construção. Mas é ruim, né? Ter a pressão da sociedade, vamos dizer assim. Porque acaba sendo sociedade, né? Eu conheço muita gente que teve esse problema. Que eu conheço que, poxa, não queria fazer arquitetura porque o pai e a mãe ia pensar isso, aquilo. E ainda existe. Eu acho que 10 anos atrás existia mais. Hoje em dia é muito menos. Mas tinha essa coisa, essa noia, assim, de, poxa, a pessoa tem 16, 17 anos, sabe? Tem uma dificuldade de se expressar, de se aceitar. Engraçado que não tem absolutamente nada a ver, né? Tipo, a profissão que você vai escolher, ou o ramo que você vai escolher. Não tem nada... exatamente. É coisa de adolescente mesmo. Mas eu acho que existe ainda uma preocupação com certas profissões. Arquitetura, ou não só no âmbito de sexualidade, mas vamos supor, a pessoa quer ser músico. Mas aí ela acaba se forçando a fazer outra coisa porque ela acha que aquilo não tem rentabilidade. Então, eu acho que seria bom as pessoas tirarem isso da cabeça de que não tem nada a ver, é grilo mesmo. Um arquiteto, um bom profissional, um bom músico vai saber ganhar dinheiro. Quando você tem foco, tem objetivo naquele negócio ali, você pode ser um pedreiro. Vai ser o melhor pedreiro. Então é muito relativo, né? Ontem eu vi, olha que coincidência, vou puxar o link dessa questão do pedreiro. Apareceu no meu Instagram no Reels, né? Gente que a gente não conhece. E daí era um menino jovem, deve ter uns 20, 21 anos de idade, eu não lembro de qual cidade. E ele tava dando dicas de como aumentar a sua renda mensal fazendo placas 3D de gesso e vendendo online pelo Instagram. Uma pessoa simples que tem uma meta, um objetivo. Poxa, eu acho que ele é pedreiro, se eu não me engano. E o cara criou um produto. E tá melhor que muito gabaritado, né? Não tenha dúvida, deve estar ganhando bem. E isso é complexo na sociedade, né? Que você falou essa questão de sexualidade, porque, por exemplo, a área de saúde e tal, também vai migrando pra... as mulheres vão fazer isso e tal. E é complexo, porque você vê... Eu tenho amigo enfermeiro, médico e tudo, e assim, não influencia em absolutamente nada. Esses são dois campos exatamente, né? Que também tem esse sexismo em alguns pensamentos, enfermeiro, médico, né? E tem muita gente que às vezes quer se encontrar em algum curso e não vai. E é que você falou, putz, você entrou em engenharia civil, você ia ser infeliz pra caramba. Nossa, com certeza. As matérias que eu mais tinha dificuldade na faculdade era justamente cálculo estrutural. Era assim, era um pânico pra mim, cálculo Talvez estrutural. Teria abandonado, né? Provavelmente. Mas eu acho que toda dificuldade, por exemplo, cálculo estrutural que você tem na faculdade é muito importante. Cara, batalha, vai atrás daquilo. Pra mim foi difícil na época, passou. E hoje em dia eu penso, cara, passou, né? Não, em arquitetura você consegue exercer muito a criatividade. Eu sou engenheiro, acho que eu falei isso em todo mundo sabe que eu sou engenheiro, eu falo todo eu não podcast. sabia. E a engenharia é muito amarrada, né? Porque, aqueles livrão grosso. Eu não sou engenheiro civil, sou engenheiro de automação, mas é aqueles livrão grosso que é tudo de 1950, vale até hoje. Então, a faculdade é assim, ó. E daí você não tem muita criatividade. Você tem criatividade pra resolver os problemas, mas é aquele problema ainda. Sim. E tem que ter a solução que vai ser aquela. A solução é uma só. O caminho você pode passar por vários caminhos. Sim, você vai fazer isso aqui, mas vai chegar no mesmo ponto. E a arquitetura é completamente diferente. Você tem um problema, vamos supor, você tem um briefing de um cliente. O cliente te passou, tu quer fazer uma casa de 300 metros quadrados, tem um terreno, tá? Então você vai lá, vai tirar a guia amarela do terreno, tem que solucionar o problema. O problema é, vamos dizer, problema entre aspas, né? Que é o briefing. O cliente quer uma casa com 3 quartos, a cozinha aberta, biriri, barará, piscina assim, não. Você tem tantos caminhos para chegar que se você dá o mesmo terreno, o mesmo programa, o mesmo briefing para 10 arquitetos diferentes, eles vão dar 10 soluções diferentes e não quer dizer de maneira alguma que uma seja melhor do que a outra.
São completamente objetos de criação e maneiras de vertentes da arquitetura diferentes que podem ter um resultado espetacular, seja do pensamento A ou do pensamento B. Né? Então isso que é legal, é exercer criatividade e bagagem. Acho que o arquiteto precisa, para poder exercer isso, eu não acredito que a inspiração venha de um ser superior que... Nossa, tá aqui. Tá aqui no Rodolfo. Hoje agora brotou, desceu, eu vou desenhar. 11h30 da noite aconteceu. Niemeyer 2, né? Não acontece às 11h30 da noite. Pode acontecer assim, poxa, tive uma ideia muito boa, vou colocar na cabeça e é de madrugada. Mas vem muito de bagagem. Eu acho que um bom arquiteto precisa ter bagagem e interesse. E a arquitetura é uma formação muito heterogênea. No sentido de que você tem 1 milhão de possibilidades no campo dentro da arquitetura e trazer para a arquitetura coisas que estão intrinsecamente ligadas. Então, eu acho que um bom arquiteto tem que viajar, tem que se interessar por geografia, tem que se interessar... Nós somos arquitetos e urbanistas, né? A gente nem entra nesse caso, eu não faço essa parte de urbanismo, mas um arquiteto tem que entender de cidade, tem que entender de lei. Então, você vai ver, poxa... Tem que ter um ladinho advogado ali para você saber o que você está construindo, o que pode, o que é permitido. Você tem que saber ler um documento de prefeitura e entender aquilo, porque de nada adianta, poxa, e agora? Né? Não, tá aqui, dá para fazer dessa forma e de outra. Né? E essa bagagem, eu digo muito de viagem. Cara, muitas vezes uma viagem vai trazer tanta coisa, repertório bacana, né? Tanta inspiração, você consegue trazer, obviamente, para a realidade do local e do cliente. Eu trabalho muito em Curitiba, alguns projetos em Santa Catarina ou no litoral, né? Mas trazer para essa realidade, vamos dizer, para a realidade de Curitiba, que é uma cidade fria, óbvio, você pode viajar para o Nordeste e se inspirar. Você tem que entender que a realidade de Curitiba, você não pode fazer um beiral com um balanço de 3 metros que a casa vai ficar fria. Eles precisam de sombra, a gente não precisa de sombra. Né? Então, também... Saber casar isso eu acho muito complexo também. Saber casar isso. Porque não é necessariamente que é bonito, que é eficaz, né? Que é bom, que funciona aqui. É uma coisa que eu bato, acho que com... todos os clientes, logo nas primeiras reuniões que a gente tem de briefing, antes mesmo de fechar o contrato, explicar a pirâmide vitruviana, né? Eu acho que um bom arquiteto tem que entender que são 3 pontos. Firmitas, utilitas e venustas, que vem da solidez da tua obra, né? Da utilidade, utilitas, no caso, que aquilo tem que ser funcional, né? Tem que funcionar bem, e venustas é a beleza. Né? Então... batendo nessa tecla desses 3 pontos, a gente vê muito hoje em dia a questão de esquecer alguma coisa. Não, caramba, que legal, nunca imaginei que é muito complexo isso. A questão do beiral, poxa, lindo beiral, maravilhoso, a referência, viu uma casa maravilhosa, o cliente chegou com uma referência linda e falou, olha, gostaria de fazer, mas tem que explicar, né, delicadamente, o seu terreno não comporta, você não tem visual para isso, ou não tem para aquilo, porque senão a gente construía, olhava um negócio e construía, colocava, replicava o projeto, né? Eu fiz um projeto aqui, fábrica de casas. Vou fazer o mesmo 1 milhão de vezes. Vai ter um bom e 999 mil vão ser péssimos, porque eles não estão levando em consideração entorno e situação. A arquitetura é entorno e situação, né? E essa questão firmitas, utilitas, venustas vem muito disso. Poxa, eu tenho que entender que eu tenho questões de insolação, questões de vento, visual, que é diferente lugar, né? Em todo lugar. E sempre na vai Grécia, ser... no e sempre Laos. vai ser diferente. Sempre vai ser diferente. E uma das coisas que me incomoda, muitas vezes, abrir o ArcDaily, ver, né? A gente sempre tá querendo ver referência boa, e você olha, poxa, mas isso aqui tá bonito, mas não funciona. E eu vejo isso muito na arquitetura. Esquecer da parte de utilitas. A gente tem arquitetos muito famosos que construíram coisas incríveis no Brasil, que são muito lindas e não funcionam. Eu não vou citar o nome, porque senão eu vou parecer um louco, um demente, criticando essa pessoa, que é muito conhecida no Brasil e no mundo, né? Mas no off vai ter, e a gente vai sortear um Corsa no final aqui, e o nome das pessoas. Assim, eu vou citar um exemplo. O cara construiu uma biblioteca de vidros, os livros queimaram. Tá com isso filme no vidro da biblioteca. Então, assim, poxa, esqueceu de um lado,
muito importante. Só fundamental. Só fundamental, que você não pode colocar livro exposto ao sol, né? Então, é uma coisa assim que eu acho importante bater na tecla e explanar para o cliente. Né? Não, é bom que tudo que você vai pensar, analisando esse ponto que você analisa do triângulo, não vou nem tentar mencionar as palavras, mas tudo que você vai pensar em colocar, eu vou colocar uma poltrona aqui, sei lá. Você recorre ali e vê se faz sentido. É útil, cabe no ambiente e tal, então vai dar certo. Tudo que você colocar ali vai ter que dar certo. O teu exemplo da poltrona é maravilhoso porque ele entra na questão da arquitetura aliada com o design de interiores. Eu não consigo fazer essa separação. Eu acho que no momento em que um arquiteto concebe um espaço, toda a espacialidade de uma residência, vamos bater na tecla de novo numa casa. Vamos criar um briefing, um cliente aqui, uma casa de 300 metros quadrados, um terreno tal, X, enfim. Para colocar e posicionar a poltrona, eu tenho que levar em consideração o ambiente inteiro. Então, o visual, essa poltrona é uma poltrona de leitura, a pessoa quer estar dando uma vista, ela quer estar na frente de uma lareira, tudo isso o cliente vai passando no briefing. Mas separar isso, que é um designer de interiores e um arquiteto, trabalhar separadamente no mesmo projeto, vai criar um Frankenstein. E eu acho que isso acontece também. Tem arquitetos que não têm interesse em fazer design de interiores e tem design de exteriores que não têm interesse em criar projeto arquitetônico. Design de interiores, eu digo arquitetos de formação, arquitetos que design façam de interiores. E assim, eu entendo, mas eu acho que é muito difícil de separar. Quase que não tem como, né? Que você não consegue pensar num sem pensar no outro, né? Você gera reforma e gera custos gigantescos. E já vi. Cliente, pessoas conhecidas, construiu a casa com o arquiteto, contratou um design de interiores, o cara mudou a configuração interna inteira, porque aquilo não casa para ele, para a maneira dele pensar, né? Então, poxa, a poltrona. Cara, a poltrona tem que vir desde a concepção do projeto formal lá, da volumetria, fluxograma, organograma. Pô, tem espaço para isso aqui, tenho, sabe? Então, arquitetura é complexo, não adianta. Não adianta. A gente olha... entra no Pinterest, a pessoa entra no Pinterest, entra no arco dele e vê referência e acha, poxa, que lindo, maravilhoso. E tem uma justificativa por trás, lindo, maravilhoso. Que aí, quando é realmente uma arquitetura de qualidade, ela vai ter toda essa... Você vai entender o storytelling. A arquitetura ela tem que contar a história do começo ao fim. Poxa, isso aqui começou assim e vai terminar assim. Por quê? Porque foi pensado dessa forma para chegar lá, né? Porque senão é, de novo, jogar um projeto X, um peru no pires, aconteceu. Tá feito. Você abriu a janela, tá dando no banheiro do vizinho, cara, não dá. E isso que é complexo, porque eu acho que muita gente vê, talvez quem nunca participou de algum projeto, um cliente, né? Acho que a arquitetura é fazer bonito. Mas bonito é muito relativo, primeiro, né? E às vezes o bonito é zero funcional, né? Que a gente vê muito render, né? Eu já vi muito pessoal falando, não, tem um render impossível. Tá, vai ter um aquário na janela. Tá, mas primeiro, você calculou o peso, dá pra colocar, os peixes vão ficar fritos em uma semana. Então não funciona, é um render, não vai caber. Então, se não for funcional, o bonito não adianta nada, né? Você falou uma coisa que eu acho um ponto importante, né? Que o bonito, existem várias formas de bonito. Eu acredito que sim, mas a beleza também não pode ser relativizada. Porque se a gente for atrás do que é o belo, ele vai ter fundamento clássico de volta. Você vai ver estudos sobre o belo, e não só na arquitetura, com os gregos e com os romanos. Por que isso é belo? Por que isso é aprazível aos olhos? Porque a forma e a geometria fazem sentido. Então você vai ver muita coisa da relação o cubo de ouro, que é uma relação formal perfeita, ou todo aquele desenho do Michelangelo, do homem, e da questão dos braços, tem toda uma questão de proporção. O belo tem que ter proporção. Então, assim, você consegue relativizar o belo até um ponto, né? Porque existem gostos diferentes, opiniões diferentes. Mas, vamos supor que você segue o livrinho de receita. Clássico. Não tô falando em criar arquitetura neoclássica, porque eu não faço isso. Mas trazer um know-how e expertise de como funciona tudo isso. Né? Não tem aquela questão de um pintor, para ele chegar numa abstração gigantesca. Vamos colocar o Mondrian. O Mondrian trabalhou com 3 cores primárias, em que ele teve um sucesso absoluto, né, com as 3 cores primárias.
Como que ele chegou nessas 3 cores primárias? Como é que o Picasso chegou num cubismo? Fazendo ultra-realismo. O Mondrian pintando a árvore, era uma árvore, a árvore foi pixelando. Do pixel da árvore surgiu um pixel maior e as linhas retas. E daí sim o cara conseguiu chegar no vamos dizer, no suprassumo dele, que é tipo, porra. É isso. Perdão a palavra, o vermelho, o amarelo, o azul, o branco e o preto, um formato geométrico absurdo, mas tem um caminho. E o arquiteto precisa traçar esse caminho, como artista de qualidade precisa traçar esse caminho, porque senão você olha, sim, vamos falar sério, você vê, poxa, um monte de gente que tá pintando aí, que tá fazendo coisa, tá legal, tá jogando tinta na parede tipo Pollock, tá fazendo aquelas splash assim. Mas por que você está fazendo isso? De onde que veio esse teu processo de criação e qual que é o teu embasamento para chegar nisso e a relação? A mesma coisa na arquitetura. Poxa, quero fazer um ultra minimalismo. Então, saiba fazer muito bem todo o resto. Porque a abstração, para chegar na abstração, e abstração de qualidade é proporção. Você vê aquela coisa maravilhosa. Poxa, o ambiente tem um sofá, um tapete, uma luminária, uma mesinha e uma poltrona maravilhosa. E aquilo tá maravilhoso, tá incrível. Por quê? Porque o cara sabe também fazer muito bem a geometria e chegar naquela abstração e saber que o cheio e o vazio funcionam dessa forma. Porque senão, se a pessoa não tem embasamento, vamos dizer que quero ser um arquiteto minimalista, quero chegar nisso, que é um... Uau! Tá. Jogou uma poltrona ali, tá estranho, tá bizarro. Né? Então, se não fizer com a proporção que você falou, quem entende do minimalismo, por exemplo, vai ver um erro grave ali, sem proporção, fala, não, isso não é... Você tentou, mas calma. Tem um pontinho ali que eu acho que deu uma deslizada. Parabéns, nota 3. Ótimo, muito bom. Essa vertente que você tem, que eu vejo que você entende muito de história, você acha importante ter essa bagagem? Porque você comentou de viajar. Viajar, claro, você pega referências, Sim. Cultura é muito interessante, tipo, o Brasil tem muita cultura, fora tem muita cultura, mas essa questão da arte tá, assim, vinculada muito dentro da arquitetura, né? Você sempre gostou disso? Sempre gostei. Porque é super complexo isso, né? Tipo, é história com arte, daí você tem que entender de política no meio junto. O que aconteceu na história, por que aconteceu isso. Porque tudo tem um motivo pra acabar se formando dessa maneira. Aí se a gente for ver, poxa, toda a parte da queda do Império Romano, eu fui lá pra trás. O Império Romano caiu, se separou em 2. Depois a gente tem o Império Romano migrando para a região da Alemanha, que foi já na Idade Média. A gente teve toda essa perda da arquitetura clássica. Né? Qual que foi o contexto histórico para que isso fosse acontecer? Né? Então, o motivo da arquitetura, você acompanha a história para a arquitetura também. Então, a gente tinha arquitetura grega, romana. Depois a queda do Império Romano, a gente vem com uma arquitetura medieval que não tinha mais nada a ver. A gente perde a tecnologia, não consegue mais fazer concreto, porque os romanos faziam concreto. Era outro tipo de concreto, porque o concreto deles vinha de uma solução com pasta muito perto de Pompei. Era uma região vulcânica. Então, por que os romanos, hoje em dia, você pode dizer que eles tinham concreto? Não é mesmo concreto, o concreto moderno de hoje. Mas eles tinham porque eles souberam fazer um plaster, uma mistura com cinza vulcânica, e aquilo funcionou muito bem, e até melhor do que o nosso concreto. Porque se a gente for ver, tem pier e cais que foram construídos em Roma Antiga 2000 anos atrás, que estão em pé até hoje. Coloque um concreto moderno, quanto tempo ele vai durar? 50 anos, você tem que refazer um prédio inteiro, porque toda a estrutura de armação tem que ser refeita. Né? Então tem todo esse contexto histórico, entender, né, história. E assim, tem um ditado que diz que um povo que não sabe o passado não tem futuro. Acho que é a mesma coisa para o arquiteto. O arquiteto nunca vai conseguir conceber algo realmente de qualidade, de expressão artística, se ele não entender o que foi feito antes e, obviamente, não replicar. A arquitetura, ela é um retrato do seu tempo. Inspiração ali e tal. Óbvio. Não tem como não, né? O retrato do tempo. Então, a gente tem tecnologia para fazer isso, usar esses materiais, metodologia construtiva dessa maneira. Então, jamais você vai conseguir replicar uma coisa do passado. Mas você tem que entender tudo aquilo para conseguir fazer o novo, né? A gente tem casas maravilhosas do
Richard Meier, um arquiteto, um baita arquiteto que eu adoro. Ele trabalha muito bem a modulação do quadrado, tudo isso vem da arquitetura clássica. Você vê a casa extremamente contemporânea, vidro, puxa, esquadrias maravilhosas. Você vê, poxa, esse cara entende de proporção. Esse cara entende de simetria e assimetria. Ele sabe contrabalancear, né? Daí eu tenho uma questão com a arquitetura moderna que eu acho que eles tentaram ser... arquitetos que vão ver isso vão me criticar online. Comentem aí, pessoal. 5 pontos da arquitetura moderna, não vou citar aqui, mas a gente tem uma abstração tão grande da forma, a questão forma e função, que você esquece muitas vezes outras coisas. Obviamente, tem arquitetos modernos que eu sou apaixonado pelo trabalho, e a gente entra de novo do cara entender da arquitetura clássica. Mies van der Rohe, a Vila Tugendhat, que foi uma das casas mais importantes que ele projetou em 28 mais ou menos. Joga no Google essa casa, sistema de esquadria da casa, tecnologia top. Sim, a melhor coisa que existia em 1928. Você apertava um botão, a esquadria descia pro porão, tinha todo um sistema de mecanismo, 100 anos atrás. Hoje em dia já é difícil de fazer isso. Extremamente moderna, só que se você ver toda a configuração de planta e distribuição, existe uma simetria, existe um jogo geométrico que é óbvio que o arquiteto tem que entender. Você vê assim, é visível que o cara entende do quadrado de ouro, vamos dizer. O cara sabe muito bem, saberia fazer um clássico. E como ele soube, o Mies van der Rohe, os primeiros 2 projetos que ele fez antes de ele entrar na Bauhaus, foram projetos de casas para parentes, para pessoas que ele conhecia na Alemanha, era chalezinho. Você vê o cara abstraiu, chegou na casa Farnsworth, no interior de Illinois, em plano Illinois, pertinho de Chicago. Você olha, aquilo ali é o suprassumo da arquitetura moderna, uma caixa de vidro maravilhosa, incrível. Mas a gente não entra na questão de que a Edith Farnsworth, a proprietária da casa, processou ele. Ela falou que era impossível de morar na casa. E acaba sendo complexo isso. Aí a gente entra de volta numa das casas mais premiadas da história da humanidade, que se você bateu, eu tenho Lego dessa casa, eu tenho inclusive o Lego dessa casa no meu escritório, em cima da minha mesa. Utilitas. A casa funcionava? Não, mas é maravilhosa. Não tem problema. Então não dá pra ser tão rígido, assim, óbvio, a gente tem todo um discurso, poxa, tem que... Mas tá na história, né? Porque quem não gostaria? Às vezes você tem que bater o pé e falar, poxa, talvez não funcione tão maravilhosamente bem, mas eu tenho certeza que vai ser a coisa mais incrível da face da Terra. Não, mas isso hoje em dia eu vejo que é muito do cliente também, né? Porque tem muito cliente que adora isso. Não importa às vezes que não seja tão funcional, mas se for um destaque tremendo, tudo bem. Isso né? acontece. Porque histórias, não necessariamente a história é perfeita, né? Ou o projeto é perfeito seguindo todas as regras. Às vezes o que foge da regra pode se tornar a própria regra no futuro, sei lá. Porque às vezes se você cria um negócio muito maluco dentro de um projeto e tem o conceito, é embasado, tem simetria, tem proporção, pode parecer estranho, mas quem consegue olhar e entender aquilo se torna uma referência, né? E acontece com muito projeto, né? Eu acho que se tem justificativa, poxa, o cliente se apaixonou por aquilo, vamos fazer. Porque hoje em dia, os clientes, eu acredito que eles querem arriscar um pouco também. Não é mais da época que você era criança lá, que você queria ser arquiteto, que era o quadradinho com a janela, ou o solzinho, né? Querem arriscar, né? E isso tem uma razão maravilhosa. É a disseminação de informação de arquitetura pro público em geral. Cara, você tem uma quantidade absurda de site que qualquer um pode acessar, qualquer um pode ver referência, entender, ver o que está sendo produzido, periódicos, tanto impressos quanto, vamos dizer, mais leigos, assim, de internet. Não estou dizendo nem periódico focado em arquiteto mesmo, vamos dizer, para cliente. E a pessoa, ela consegue observar e entender um pouquinho mais. Ela já chega a um patamar para cima do que acho que um cliente que chegava nesses arquitetos, que eram amigos da minha mãe 20, 30 anos atrás, em que era uma casa. O universo de referência deles era a casa dos amigos, e eu tô dizendo arquitetura de alto padrão. Existia muito essa coisa de replicar, e eu sei porque conheci muitas dessas casas que eram muito similares em Curitiba, que você via que era uma disputa assim, tipo, eu vou fazer melhor, eu vou contratar o mesmo arquiteto, eu vou fazer a mesma coisa. O pé direito vai ser um pouquinho maior. Exatamente. E hoje esse cliente, ele chega com tanta referência de fora. Hoje eu tenho uma reunião com um cliente, um briefing de uma casa, e ele me trouxe uma referência de Algarve, no Portugal.
Cara de 27 anos de idade, não é arquiteto, entrou no arq dele. Passou horas no arq dele. Eu falei, olha, referência boa, vai no arq dele. Ele, já conheço. Falei, não preciso nem falar, né? Me trouxe uma enxurrada de casas maravilhosas, né? E mais ainda, pensado na situação do terreno dele. O cara, ele foi tão pontual, que é um trabalho que muitos arquitetos até deixam de fazer, de trazer referência que está de acordo com a situação do terreno. Então, poxa, ter essa informação lá fora, para qualquer um pegar, né? Isso é muito legal, porque faz com que o arquiteto tenha mais liberdade, né? De poder fazer coisas mais inovadoras, de poder criar uma arquitetura realmente de qualidade, embasada, né? Porque o cliente está disposto a isso, porque ele já entendeu o que é boa arquitetura, né? E se o cliente ainda não entendeu quando chega no escritório, a gente faz um papel educativo de, obviamente, mostrar e, vamos dizer, abrir a caixa de Pandora. Não, mas isso fica super complexo também, né? Se você tiver que explicar cada mínimo detalhe ali de por que está sendo feito, ou não, eu busquei essa referência aqui, vai funcionar, pode ficar tranquilo, mas tem que discorrer sobre tudo, é complexo, né? Quando o cliente já vem com essa bagagem, é muito bom, né? É complexo, é complicado, acontece muito, né? Porque, principalmente, quando é um cliente que não te conhece pessoalmente, que chegou no teu escritório através de uma recomendação, através de uma revista, ele fica um pouco mais normal. Então, a gente tem que exercer esse papel de explicar, ir fundo nos detalhes, fazendo que a pessoa confie. Porque eu acho que aí entra lá na psicologia. O arquiteto vai fazer uma casa, uma pessoa, de uma família, um casal. Você vai entrar na intimidade daquela pessoa, você vai ter reuniões praticamente que semanais ou mensais com aquela pessoa durante um período enorme. É um casamento. Eu falo, a pessoa fechou um contrato com o arquiteto, é um casamento. Você tem que ter uma pessoa que você foi com a cara, que você acha que se deu bem, sabe? Poxa, fluiu o papo, empatia, tem empatia, a energia tá boa, tá positiva, deu certo, tamo bem. Já começou bem. Se não... Tem um ditado, tem uma fala do Arnaldo Jabor. É bem assim. O beijo não bateu, outro martini, por favor. Você tá num bar, conheceu uma pessoa, o beijo não bateu, outro martini, por favor. Mesma coisa para o arquiteto. As pessoas não têm que se sentir obrigadas a contratar arquiteto que é parente. Eu acho isso a pior coisa do mundo. Inclusive, meu irmão está construindo uma casa e não sou eu que estou construindo. Não tem nenhuma magoazinha assim, né? Nenhuma, porque ele me chamou primeiro. Ele mora no interior de Santa Catarina, uma casa de rancho, tem... A cidade mais próxima fica a 50 minutos de distância. E eu aconselhei, como profissional, eu falei, você quer rapidez, você quer construir essa casa, né? E não é um projeto longo em relação a daqui a um tempo, vamos fazer com mais calma. Não, eu aconselhei, olha, o teu estilo, o que você quer, o que a tua esposa quer, vou ser bem sincero, não é o que eu faço. Então... vai com Deus. Mas isso é inteligência emocional também, né? É inteligência emocional. É saber distinguir o que não e sim. Ele me manda algumas coisas, eu dou uns pitacos com o maior prazer do mundo, afinal, meu irmão. Mas eu falei, olha, isso não ia dar certo, né? Quando um quer, o outro não quer, sabe? Não dá certo. Né? Não dá liga. Você tem que entender, você tem que ir para um arquiteto que possa te atender da melhor forma possível. Óbvio que existe uma coisa assim que eu também acho terrível na arquitetura, arquitetos ditatoriais. Tem muito. Eu só faço isso e cinza, e só coloco esse tipo de revestimento, essa cor de madeira, com essa cor de estofado. E você vê, existe uma replicação de projeto enorme, e você tem lá 40, 50 projetos todos com a mesma cara, e você não distingue qual que é qual, porque essa pessoa só faz isso, e ela faz o cliente passar por isso, muitas vezes que o cliente não quer aquilo, e ele acaba cedendo. E tem bastante gente assim no mercado. E eu acho isso um absurdo. Comentem aí, pessoal, quem vocês acham que é? Não, mas tem bastante colocando replicação. No fogo alguns arquitetos. Não, pelo amor de Deus. Marca o arroba aí. Mas isso acaba sendo complexo, porque você não deixa fluir a criatividade, né? Vira tipo uma linha de produção, né? Vira uma linha de produção. Eu amo que cada um dos meus projetos, a gente entra no meu Instagram. Agora eu vou lançar meu site, mês que vem fica pronto o site. Acho. Tô falando em primeira mão aqui. A gente, 1 ano montando o site. Eu tô fazendo um site muito, muito legal, muito bacana, mas eu posso falar um pouquinho mais disso depois. Vamos voltar no link que eu tava falando. Você entra no meu Instagram, vamos falar que o site não tá pronto, entra no Instagram. Cara, cada projeto é de uma maneira, mas você vê que o traço é do mesmo arquiteto, você vê que você bate o olho, você sabe que é um projeto do meu escritório. Eu acho isso muito importante. Mas eu tenho cliente que tem um perfil, é mais velho, é mais novo, é mais colorido, é menos colorido. E assim, eu não vou deixar
a pessoa ficar frustrada dentro do meu escritório, porque é o casamento que eu falei. Poxa, já chegou gente que tem item de herança familiar, tem o lustre, tem o armário, não sei o que lá. São peças ótimas, lindas, maravilhosas. Tem como colocar? Tem. Tem que fazer uma mescla de entender que, poxa, a base é contemporânea para poder colocar um móvel antigo, sabe? Porque senão daí vira uma coxa de retalhos terrível também, né? Então, são os projetos mais desafiadores. Quando o cliente traz uma bagagem bem grande, tem bastante referência e tem muitos itens pessoais de família, coisas que ele quer usar. E assim, vamos usar. Dá para reciclar, tem reuse hoje em dia, né? Poxa, é uma coisa super forte na economia, essa reutilização, já não tem moda second hand. Por que eu não posso reaproveitar um sofá do meu cliente que tem 20 anos, trocar o tecido, fazer uma reforma incrível naquela peça e deixar ela muito boa, se é uma possibilidade? Tem gente que quer jogar fora tudo. Normal, vai ter cliente que quer jogar fora tudo, mas não cabe ao arquiteto isso. Eu acho que eu não vou chegar pra ninguém e falar, você não pode usar o lustre da sua avó, porque eu acho cafona. Imagina. Exatamente, é o casamento. Matou o relacionamento. Bater relacionamento. A pessoa vai sair do meu escritório, ai, que saco, ele é um ditadorzinho. E não dá. E assim, se a pessoa procura o arquiteto XY lá que faz tudo, vamos supor, na mesma linha de trabalho, pra não falar igual, não ser pejorativo, tá trabalhando com a mesma linha de trabalho, e ela quer aquilo, poxa, maravilha. Então você vai ser feliz, teu casamento vai ser bom, vai ser duradouro. Quem sabe vai ter até mais um, né? Você vai contratar pro segundo projeto. Vai casar com outros amigos. Vai ter segundo projeto, vai ter casa de praia, vai ter casa de fazenda, vai ter casa dos filhos, que acontece. Mas agora, se você procurou o arquiteto, e você tem uma ideia na sua cabeça cheio de referência, e você vê que aquele arquiteto não faz aquela linha, vai ser um sofrimento gigantesco, principalmente para esses profissionais que só vão dizer que fazem uma coisa e eu não quero trabalhar dessa forma. Da maneira com que o meu escritório funciona, eu digo para todos os clientes, eu vou mesclar o meu expertise, o meu know-how com o teu desejo. A casa vai ser a casa pra você morar, não é pra... Eu não vou morar na tua casa. Você que vai morar lá, eu preciso entender a tua família. Primeiro que daí o casamento fica íntimo, você tem que entender. Pô, teu filho é bagunceiro, o closet pode ter porta aberta ou não, vocês são organizados, a cozinha, como é que é a dinâmica, tem funcionário em casa, né? Você vai entrando no íntimo da pessoa. A gente já cheguei a discutir espelho no teto com um cliente. A pessoa fala literalmente porque ela queria um espelho no quarto, por causa de uma posição na cama. E tem que perguntar, né? E a pessoa falou abertamente pra mim. E o que você faz? Você trata o assunto com normalidade. Eu não coloquei o espelho no teto, mas tem um espelho nesse quarto. Eu já ia perguntar se tem foto no Instagram. Não, esse projeto ainda não tem nem render, já vai ter render. As pessoas vão procurar e vai ter um... Vai ter no site. Um quarto que tem uma parede de espelho. Vocês se perguntem por quê. Fica aí aberto Fica aí aberta a pergunta. Poxa, tem que falar, tem que fluir. Pô, vou deixar a pessoa... Se é uma pessoa mais aberta, mais despojada, vou ser aberto, despojado, a tratar no escritório dessa forma. Uma pessoa mais formal, a gente vai ter mais uma formalidade dentro do trabalho. Isso é ser profissional também. Porque você tem que ler a pessoa. Psicologia de volta. Tem que saber ler o cliente e entender necessidade, entender jeito. Tem gente que não consegue se expressar, que não consegue falar, porque ela não tem vamos dizer, a base de referência para explanar a ideia dela. Então muitas vezes a gente tem que fazer um papel assim de vidente, assim, né? Guru. Tá, vamos lá, vamos entender. Me faça uma transmissão de pensamento que a gente vai conseguir entender, mas no final dá tudo certo. Essa questão de entender o cliente é muito complexo, né? Porque se você vai super despojado conversar com uma pessoa que é mais reservada, você vai assustar a pessoa, né? Assusta. Fala assim, isso é muito bagunçado? Eita, nossa, mas... Já tá entrando na minha intimidade. É essa, né? Tipo, e se você lida de uma forma... Tem N formas de você perguntar isso, né? Tem. Tipo, como é que é a tua... E momentos. Não pode ser na primeira reunião. Também, né? Você tem que ter reuniões específicas e a maneira de elaborar o projeto já tem que ter pensado nisso de uma forma com que eu sei a especificidade em cada momento em que eu vou perguntar. Então, vamos supor, nosso processo projetual do escritório, a gente tem etapas. Né? Então, quando a gente chega numa etapa em que eu precise saber de informações mais íntimas, a gente vai ter uma reunião sobre isso. Assim, literalmente, de saber não só quantos pares de sapatos, mas quantas pares de roupa íntima uma pessoa tem para poder projetar bem um closet. Aí entra isso, o meu lado muito detalhista. Eu sou extremamente do macro-micro. Não tem como você não pensar
no nicho da gaveta também. Não tem como fazer um padrão, né? Não faço. Todo mundo tem mais ou menos isso, então vai assim. É até mais fácil. Eu acho que eu seria uma pessoa mais feliz e desconexa e desapegada. Tá bom, faz o closet assim. Ai, não. 5 gavetas resolve. Não. A gaveta tem que ter a altura certa pra cada coisa que vai estar lá dentro. A colmeia dentro da gaveta, se é pra meia, se é pra... Isso a gente tá entrando numa coisa de design de interiores. Agora, se a gente entra numa questão de arquitetura, como que a calha, o detalhamento da calha, como é que a estrutura metálica tá engastada, e assim, detalhamento, né? Vem na prancha, esse redondo aqui vai na prancha, um detalhamento enorme, 1:5, tá explicado, né? São as bíblias que a gente fala, que a gente entrega no escritório. são livros e páginas de detalhamento. Porque o cliente precisa ter segurança de que aquilo vai ser bem executado. Né? Que foi pensado de verdade. Foi naquilo, pensado né? de verdade, foi pensado não no, é na hora no a gente detalhe. decide. Ai, nossa, vamos ver se esse spot fica bom aqui. Não. Se couber, coube, se não, nós eu não consigo, acho que eu sofreria por antecipação. Eu não dormiria se acontecesse isso comigo. Eu até falo, o meu... vamos dizer assim, essa não é compulsividade, mas essa maneira de ter tudo tão bem detalhado é pra gerar menos estresse psicológico pra mim também. Porque assim, poxa, um projeto bem feito que tá todas com as pranchas colocadas numa parede, numa obra, é uma ligação a menos pra mim. É o Ciclano e o Beltrano que não vão me ligar perguntando, poxa, como é que faz? Tá lá, ele vai ver que tá lá. E não adianta também ter um projeto super bem detalhado que a pessoa não viu. Então põe na parede, na obra, faz uma reunião com os pedreiros e todo mundo, tá aqui. Antes de qualquer coisa, tá aqui. Quero que o meu celular toque só chegando fogo. Eu também. E antes de você pensar em fazer de uma maneira diferente, que eu falo que é o pensamento criativo, né, de quem tá em obra, é a criatividade humana. Quando você vê a pessoa executou, porque eu achei que era assim. Bom, eu também achei que era assim, cada pessoa acha que é de um jeito. Olha ali, dá uma olhadinha no detalhamento. Acontece muito isso contigo? De mudança de projeto por terceiros na hora da obra? Muito pouco. Pouquíssimo. Porque eu acho que isso tá bem alinhado até com o detalhamento, né? Extremamente. Se tiver detalhado, não quanto mais vai detalhado, fugir pra onde isso? Não tem pra onde fugir, tá super bem exemplificado. Eu tenho um cliente que eu adoro ele é muito querido. E é um casal, tem um filho pequeno e... ele tá sempre na obra, ele é uma pessoa que, tipo, gosta muito de estar lá, ter o controle. E ele é muito fofo. Ele me falou uma coisa um dia que eu achei... Rodolfo, isso aqui eu não sou arquiteto, eu entendo o detalhamento. Não tem como o cara executar errado isso aqui. Pô, tá explicado a cava, a maneira com que isso aqui tá, a junção do painel, onde é que tá o acabamento, como é que principalmente, é uma coisa que pega, né? Você juntar vários fornecedores. Então, tem o fornecedor de mármore, que tem que conversar com o fornecedor de metal, que vai conversar com o fornecedor de madeira. Fazer toda essa gente conversar... Qual que é a melhor maneira? Tá muito bem detalhado, porque eles precisam um do outro, né? Seria mágico se existisse uma empresa que faz tudo. Poxa, o cara faz marcenaria, mármore, vidro, metal. Piso, pinta, passa cabo, incrível. esquadria. A automação, tudo. Meu Deus do céu, que maravilha. Elétrica. Não existe. Isso aí é conto de fadas de programa americano de televisão. Exatamente. Que é assim, são as maiores farsas da TV americana e brasileira. Obra em 24 horas. Não, o projeto tá pronto há um tempão. A execução pode ser em 24 horas, mas foi tudo encomendado. Já tá tudo feito há meses. Tem 800 pessoas ali, né? Tem 800 fornecedores de 15 empresas diferentes trabalhando para aquilo acontecer dessa melhor forma possível. É admirável a organização. Porque você precisa de organização, um canteiro de obra para fazer aquilo acontecer nessa tem que ser muito agilidade. Bem planejado, né? Mas aí a gente entra numa questão que a gente tem as mostras aqui no Brasil, que o arquiteto também acaba tendo que fazer isso. A Casa Cor, a Mostra Artefato, a gente vai estar na Mostra Artefato esse ano, eu tô super contente de estar numa mostra que eu acho que entra no meu perfil de cliente, que é de alto padrão. Poxa, você tem pouquíssimo tempo para fazer a obra e é de madrugada. Então você tem que ter bons fornecedores também, né? Acho que um arquiteto tem que falar disso. A gente batalha muito, e acho que você me perguntou se algumas coisas me davam estresse, né? Acho que o que me dá mais estresse é a relação de trabalhar com empresas que não têm comprometimento. E acontece, muitas vezes você tem que testar, o cliente te indicou, e aí que é o maior pepino, porque às vezes o fulano, o ciclano trabalhou com o cliente, mas era uma situação completamente diferente. Eu tenho, o cara é um marceneiro, mas ele fez um armário na minha casa 5 anos atrás. E como é que tá o histórico dele de produção nos últimos 5 anos? Ele tá trabalhando bem? Começa a ver por isso. Mas ele tem produção para fazer a tua casa inteira agora? Esse projeto grande, né? E muitas vezes o cliente
por acabar estando apegado a um fornecedor, a gente tem essas situações. O cara não dá conta, não entrega, né? Então... Não segue projeto, né? Tem fornecedores muito bons para poder passar eles pro cliente. E passar uma cartela de opções. Eu também não posso chegar e falar, você tem que fazer com esse cara, não dá, não é profissional. Porque daí é conchavo. Não, tá aqui, ó, você tem 3 opções de orçamento, a gente funciona dessa maneira. A não ser que o resto seja muito horrível, né? Porque eu já vi, ontem eu tava conversando com um arquiteto sobre isso, pintor, acho que ela deu exemplo de pintor. Caramba, pintor eu só indico porque eu tentei indicar 150 mil, ninguém dá certo. É uma área sensível, vamos dizer que é uma área sensível. Pintura e gesso, cara, tem que ser muito, muito limpo e organizado. E quem pega não larga, né? Sempre vai ser aquele mesmo fornecedor que vai fazer as 10 obras daquele arquiteto e vai ser um terror se não conseguir. Muitas vezes eu acho que entra o papel do arquiteto de entender que ele também tem que tirar o corpo dele do meio de campo e fazer um passo atrás e entender que talvez aquilo esteja no cargo da engenharia e do responsável pela obra. A gente sempre estabelece isso em contrato no escritório, de que ou você vai ter um engenheiro responsável pela obra que faça parte de gerenciamento de obra. Porque assim, fazer acompanhamento e gerenciamento é completamente diferente. Então, quem que vai estar lá todo dia para abrir e fechar a obra e conversar com todos os fornecedores? Ser um cara tem a expertise, pode ser um engenheiro ou pode ser um bom mestre de obras, também consegue fazer esse trabalho, né? Mas aí que entra o arquiteto também saber quais são os parceiros, né? Não só parceiro de fornecedor, mas parceiro de construção de obra, né? A gente precisa de engenheiro, não adianta, né? E o engenheiro precisa da gente para ter projeto para construir. Então, é uma relação... É complementar, né? Tem complementar e que muitas vezes gera muito problema, mas que... Sabe o que é importante? Que o problema não chegue no cliente. Acho que assim, se o arquiteto e o engenheiro podem quebrar o pau, mas que seja na obra ali, sem o cliente. No backstage. Porque senão o cara fica num campo minado. Já aconteceu isso comigo. É desagradável. De chegar no cliente, tipo... É desagradável para todos os lados. De qualquer forma que for. Se fosse o arquiteto reclamando do engenheiro, o engenheiro reclamando do arquiteto. Então, ter essas relações um pouco mais, né, de entender. Poxa, o pintor... aí com você, tá? E é uma coisa que eu não recomendo. Pintor eu não recomendo. Mas tem um pintor, eu não lembro, acho que foi a Fer que já gravou um podcast aqui com a gente. Fer, qualquer coisa, coloca o número do pintor aí, a gente resolve. É porque tem área. Ele vai ficar com muito serviço. Exatamente. A gente não vai saber se ele vai dar conta. Não, mas essa questão de análise é muito legal que você comentou, que, por exemplo, o marceneiro, ele fez esse serviço, ele fez um armário lá, mas e se ele pegar a casa inteira, vai atender o prazo, vai atender a qualidade, ele ainda tá fazendo da mesma forma e tal? É muito complexo isso, né? Porque é o teu nome em jogo. Você vai indicar a pessoa e a pessoa vai fazer cagada, o fornecedor sai de campo. E tem que ter muita cautela. Assim, gente, tem tanta informação hoje em dia. Entra no Instagram da empresa, vê se é uma empresa idônea, vai visitar a empresa, vê se ela existe. Né? Poxa, vê se... O mínimo, né? A marcenaria, você nunca trabalhou com aquilo. Tive um cliente agora super preocupado também, passou orçamento de marcenaria, ele foi visitar 3 marcenarias. Ele falou, é um valor gigantesco em relativo ao percentual do que eu tô gastando nessa obra. Eu vou visitar as 3 marcenarias que você passou orçamento. Eu falei, cara, se todo cliente fosse assim, a gente tinha muito menos estresse com muitas outras coisas, né? Porque eu acho super bacana a pessoa também mostrar interesse, né? Poxa, tem o dinheiro que tá lá. Não é o dinheiro do arquiteto. Obviamente, eu tenho todo o cuidado do mundo pra não ser o meu dinheiro. Porque aí, acho que pega ainda mais quando não é o nosso dinheiro. Essa é a parte que ninguém sabe, né? Óbvio, poxa, o dinheiro da outra pessoa. Você tem que ter muita cautela, indicar só gente boa mesmo. E se não vai indicar, não indica. Melhor, olha, vamos atrás de um engenheiro que possa indicar o pintor ou vamos ver de outra forma, né? Porque isso gera muito estresse também. Né? Porque quando coloca o teu nome em jogo, acho que injustamente é complexo, né? Porque que nem eu comentei, o fornecedor fez uma cagada, ele sai de jogo, mas você ainda vai ter que atender o cliente. Você vai ter que dar respaldo pra ele. É isso mesmo. E ferrou. Você falou uma coisa bacana, colocar o nome em jogo, né? Por exemplo, o meu escritório leva literalmente o meu nome. Então, eu acho que ainda é mais pesado essa relação. Quando você tem uma sigla de 4 letrinhas ou, sei lá, o que for, nomes de escritório, em que muitas vezes você não sabe quem encabeça aquilo, é uma relação menos pessoal. Eu tenho uma relação muito pessoal com os clientes, né? Aqueles que vêm de
de conhecimento direto e aqueles que vêm de conhecimento direto que acaba tendo por causa desse casamento que eu comentei. É o casamento, poxa, você fica amigo do cliente. Né? Depois o cara vai te chamar, vai fazer jantar na tua casa, a coisa mais natural do mundo. E vocês criaram uma relação agradável, né? E sobre sujar o nome, poxa, a gente faz anos e anos de faculdade, formação, pós-graduação, não sei o que lá, blá, 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 blá. Você não quer que isso aconteça. Você não quer mesmo. Acho que a formação do arquiteto é muito laboriosa, muito comprida, né, de um bom arquiteto, um bom profissional, pra manchar o nome. Pra simplesmente fazer uma cagada. Mas daí o cara não mancha o nome, né? A pessoa que tem essa cautela, né? Poxa, vou citar um exemplo. Eu me formei, saí da faculdade, me formei em Curitiba. Eu não abri meu escritório direto. Eu acho isso loucura. Cara, como é que eu vou gerir um escritório de arquitetura, mesmo sendo eu vou ter que gerir um monte de fornecedor, um monte de empresa, que seja um cliente, vamos colocar o primeiro cliente. Pô, você vai ter uma dificuldade gigantesca, porque a faculdade, falando de formação, a gente sai, o mundo napoleano de volta, é o mundo perfeito, as situações perfeitas, o cliente perfeito. Então, eu saí da faculdade e fui atrás de mais formações complementares que eu pudesse ter segurança para abrir um escritório que levaria o meu nome. Porque de nada adiantava eu ter 25 anos que eu vi uma dezena de colegas meus fazerem isso e patinarem durante 3 anos e levar bucha gigantesca. Muitas vezes a pessoa é bem intencionada, mas não tinha o know-how para estar fazendo aquilo tão... minimamente bem, né? né? Tá fazendo isso tão rapidamente após a faculdade. Você precisa ter cautela pra... Poxa, é teu nome. Tudo que é repentino é preocupante. Então, fui atrás dessa formação, pós-graduação, cursos fora, gestão de escritório da arquitetura. Eu fiz gestão de escritório na Belas Artes em São Paulo. Para entender a parte econômica, para aprender a parte de gestão de pessoal, né? Porque... Que também faz parte, tem que fazer parte. Faz parte. A formação de arquitetura há 5 anos é pouco. Um arquiteto tem que estudar a vida inteira, tem que se interessar, ler, sabe? Poxa, um livro custa R$35 e você pode ter uma bagagem gigantesca do que aquilo pode se aplicar na tua realidade. Pode ser, eu tô lendo um livro agora que é um livro em inglês que é sobre arranha-céus e toda a questão de por que os arranha-céus de mais altura não são benéficos para a cidade. Eu, como eu falei, eu não trabalho com urbanismo, mas, poxa, isso é um livro interessante de ler porque vai trazer bagagem. Não tá ligado intrinsecamente ao meu trabalho? Não. Mas, ao mesmo tempo, alguma coisa eu vou captar daquilo, né? Então, conhecimento não ocupa espaço, né? Então, você vai aprendendo tem mais espaço, exatamente. Então, se interessar de novo, bater na tecla de se interessar, ir atrás, ler, né? E continuar a formação. Eu fiz um monte de curso, um monte de coisa, extensão, pós-graduação, curso fora. É o famoso interesse que você falou, né? Tem que ter... A gente volta lá... E veio desde a época da faculdade, acho que até antes da faculdade. Eu era um pouco revolucionário, eu queria sair de casa cedo, então eu sempre... Naquela época, né, você é adolescente, jovem, né? Essa juventude de 19, 20 anos, eu queria muito morar fora. E eu fui morar fora, fui fazer um intercâmbio na França durante a faculdade, 3º ano da faculdade, na... ANSAP, École Nationale d'Architecture et Paysage, que entrava em Bordeaux, que entrava com um aspecto de paisagismo. A experiência em si da viagem foi incrível, mas sabe aquela coisa de você é jovem, você quer a todo e qualquer custo fazer todas as coisas, abraçar o mundo? Cara, eu descobri que aquele curso específico não era o meu foco, era o que eu queria. Mas, de qualquer forma, a bagagem vai ser sempre muito boa. Né? Acho que qualquer coisa, você pode fazer um curso de 1 semana online. Se tiver interesse, aquilo lá vai agregar, né? Pode agregar. Show. Eu não vou segurar você muito mais tempo, mas muito obrigado por ter aceitado participar do podcast. Foi uma conversa muito interessante. Não sei se você percebeu, mas passou já 53 minutos aqui. Foi muito rápido. Foi muito rápido, né? Foi muito rápido. Mas vai ter Season 2, Season 3, Season 4. O Rodolfo vai voltar aqui uma hora. Eu quero voltar. Ele falou de 50 minutos, o Alexandre falou de 50 minutos ao infinito. Infelizmente eu não podia ficar mais no infinito, mas passou muito rápido. Mas a gente pode conversar muito, o papo tá muito bom. Mas a gente fica por aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Pessoal, obrigado quem ficou aí acompanhando a gente até o final. Tem muito conteúdo lá no nosso canal. Também
também no Instagram do Rodolfo e logo no site dele também. Então é isso aí, a gente fica por aqui e até a próxima. Obrigado por escutarem, né? Às vezes eu falo até demais, eu tenho que me controlar em Mas é um podcast, é ótimo isso. Mas não pode ser um monólogo, né? Mas fiquei bem contente de poder passar muitas informações. Acho que é bacana o pessoal conhecer o arquiteto também, para tirar um pouco de imagem que a gente tem comercial só de Instagram, né? Então, muito obrigado por terem assistido. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Falou pra vocês, até mais.